E aí, apostadores e apostadoras, canal Dia de Green, chegando com um caminhão carregado de palpites para esta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Já peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhem. É de graça, não custa nada para vocês e ajuda muito o canal. Agora vamos de palpites. Brighton e Manchester United se enfrentam novamente nesta quinta-feira, 4 de maio, no estádio Amex, em Brighton, pelo campeonato inglês. O duelo foi adiado da 28ª rodada da versão 2022-2023 da Premier League. Para o Brighton, essa partida é uma oportunidade de revanche, após ter sido eliminado pelo Manchester United na semifinal da Copa da Inglaterra. O time vem de uma excelente vitória por 6-0 sobre o Wolverhampton e busca uma vaga na competição continental. Com 52 pontos, está em 8º lugar na tabela de classificação e pode ultrapassar Aston Villa e Tottenham em caso de vitória. Já o Manchester United, que venceu a Copa da Liga da Inglaterra, está em busca de permanecer no G4 da competição e garantir um lugar na versão 2023-2024 da Liga dos Campeões. Com 63 pontos, ocupa a 4ª posição na tabela e tem 7 pontos de vantagem sobre o 5º colocado, Liverpool. O time também busca o título da Copa da Inglaterra, na qual enfrentará o Manchester City em 3 de junho. Como visitante, o Manchester United tem um desempenho inferior, ocupando a 5ª posição no ranking da Premier League. Já o Brighton tem um desempenho inferior como mandante, ocupando o 9º lugar no ranking. A partida promete ser disputada e pode ser decisiva para as ambições de ambos os times na competição. O meu palpite é que ambas as equipes marcam. Na 44ª rodada da Championship 22-23, o Huddersfield enfrentará o vice-campeão Sheffield United em uma partida adiada, com o objetivo de evitar o rebaixamento. O confronto ocorrerá no The John Smith's Stadium, em Huddersfield, na Inglaterra. Embora o Sheffield esteja comemorando seus objetivos já cumpridos, promete dedicação neste jogo. O Huddersfield, por sua vez, busca o ponto necessário para garantir sua permanência nesta competição na próxima temporada. O jogo entre Huddersfield e Sheffield United será realizado na quinta-feira, 4, às 15h45, horário de Brasília. Embora não seja uma situação de glória como a temporada passada, quando lutaram pelo acesso à Premier League, o Huddersfield chega a esta partida confiante em evitar o rebaixamento, o que seria uma conquista considerando as dificuldades enfrentadas neste ano. A equipe precisa apenas de um ponto. O desafio será difícil, pois enfrentarão o atual vice-campeão. No entanto, o Sheffield já não tem mais objetivos nesta competição, tendo alcançado todas as metas nas últimas semanas. Além disso, o Huddersfield está em sua melhor fase da temporada, confiante e competitivo nos momentos mais importantes. Nos últimos 6 jogos, conquistou pontos em 5 ocasiões e obteve 3 vitórias. Apesar de manter uma boa competitividade em casa, o Huddersfield não tem sido tão dominante quanto poderia. Nas últimas 6 partidas em casa, conquistaram pontos em 5 delas, mas venceram apenas 2 vezes. É importante ressaltar o desempenho defensivo fraco nessas partidas, sofrendo em média 1,6 gols por jogo. O Sheffield, teoricamente, não tem mais objetivos nas últimas rodadas da Championship 22-23, já que conquistou o tão desejado acesso à Premier League. No entanto, o clube promete manter a dedicação, valorizando as disputas nesta competição. E não há motivo para duvidar dessa afirmação do clube, já que o Sheffield vem de 2 vitórias consecutivas, totalizando 4 triunfos em seus últimos 5 jogos. Em sua última partida, venceu de forma convincente o Preston por 4-1, demonstrando um ótimo momento ofensivo no final da temporada. Nas últimas 6 partidas, marcou em média 1,8 gols por jogo. No entanto, seu histórico recente como visitante ainda gera algumas dúvidas. Nas últimas 6 partidas fora de casa, o clube teve um aproveitamento de 50%, com 3 vitórias e 3 derrotas. O Sheffield perdeu os últimos 2 jogos como visitante, sofrendo um total de 5 gols e não marcando nenhum. Na 33ª rodada do campeonato italiano, o Napoli terá sua segunda match point para confirmar matematicamente a conquista do título da temporada 2022-2023 da Série A. O adversário será o Udinese, na Dacia Arena, em Udine. A partida está marcada para as 15h45, horário de Brasília. Após esse jogo, restarão ainda 5 rodadas a serem disputadas.
A Udinese, que está longe da zona de rebaixamento e sem chances reais de disputar competições internacionais, transformou seus jogos finais do campeonato italiano em amistosos. Entram em campo apenas para cumprir o calendário, enquanto os dirigentes já planejam o futuro para a temporada 2023-2024. Nas últimas 5 rodadas, a Udinese venceu apenas uma vez e empatou em outra ocasião. Nas outras 3 partidas, saiu de campo sem pontuar. Isso inclui a derrota mais recente, na sexta-feira, 28 de abril, diante do Lecce, que está em má fase, mas ainda ameaçado pelo rebaixamento. O time de Udine perdeu por 1-0, com um gol de Strefezza em cobrança de pênalti aos 17 minutos do segundo tempo. Apesar de ter tido 62% de posse de bola, a Udinese criou menos oportunidades de finalização, 10 contra 15, do que o Lecce ficou empatada no número de chutes no alvo, com 3 para cada lado. Com esse resultado, a Udinese se manteve com 42 pontos, 10 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, o suficiente para começar a 33ª rodada na 13ª posição da tabela da Série A, levando em consideração os critérios de desempate. Como mandante, a equipe tem um desempenho melhor, ocupando a 11ª posição no ranking dos times que jogam em casa no campeonato italiano. Em 45 pontos disputados na Dacia Arena, conquistou 23, 5 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, marcou 27 gols e sofreu 17. A seca de títulos do Napoli chegou ao fim. Desde a temporada 1989-1990, o clube napolitano não erguia o troféu do campeonato italiano, mas agora conquistou a edição 2022-2023 da Série A. É a 3ª vez na história que o Napoli alcança esse feito. As comemorações já começaram, mas ainda falta a confirmação matemática. A equipe teve a chance de garantir o título na rodada anterior, mesmo não dependendo apenas do seu resultado. Contando com a derrota da Lazio para a Internazionale por 3-1 em Milão, o Napoli precisava apenas vencer a Salernitana no estádio Diego Armando Maradona para assegurar o troféu com 6 rodadas de antecedência. Marcou um gol aos 17 minutos do segundo tempo, o que deixou a situação ainda mais favorável. No entanto, o gol de Dia aos 39 minutos, que empatou o jogo em 1-1. Palpite para este jogo é vitória do Napoli. Na primeira partida das semifinais da Copa da Turquia 22-23, Istambul Başakşehir e Ankaraguç se enfrentarão no Başakşehir Fatih Terim Stadium, localizado em Istambul, Turquia. O Başakşehir deposita todas as suas esperanças nessa competição para ter um final de temporada bem-sucedido. Já o Ankaraguç, mais tranquilo em relação à zona de rebaixamento, promete lutar para surpreender. O confronto entre Istambul Başakşehir e Ankaraguç está marcado para quinta-feira, 4, às 14h30, horário de Brasília. A temporada do Başakşehir não tem sido totalmente ruim. Esperava-se que a equipe estivesse lutando pelas primeiras posições na Super League 22-23, mas tem ficado distante desse objetivo. No entanto, a Copa da Turquia ganhou um significado especial, pois além da possibilidade de conquistar um troféu, garante uma vaga na próxima Liga Europa, proporcionando um calendário europeu. Após algumas oscilações, o Başakşehir teve uma boa atuação na rodada anterior, vencendo o Giresunspor por 4-2 como visitante, o que impulsionou a confiança para este jogo de ida em casa. No entanto, o Başakşehir sabe que precisa estar em sua melhor forma como mandante para obter uma vantagem nesta partida. Nos últimos 6 jogos disputados em casa, o clube teve um desempenho irregular, com 3 vitórias e 3 derrotas. É importante destacar que as derrotas ocorreram nas últimas 4 partidas nessa condição, o que acende um alerta para a equipe. Por outro lado, o Ankaraguç chega confiante e em paz para essa partida. Após um período preocupante próximo aos últimos colocados da Super League, a equipe abriu uma vantagem de 8 pontos e ganhou um pouco de tranquilidade. Essa nova confiança vem dos resultados mais competitivos nas últimas semanas, com 4 pontuações nos últimos 5 jogos, incluindo 3 vitórias. No último confronto, o Ankaraguç empatou em 0-0 com o Kasimpasa, atuando como mandante e poupando alguns titulares em preparação para esse duelo. Foi a segunda partida consecutiva em que a equipe ficou invicta e a primeira vez em 7 jogos que não sofreu gols. No entanto, nem tudo são boas notícias para o Ankaraguç, especialmente quando joga como visitante. O clube tem enfrentado dificuldades recentes para obter resultados fora de casa, perdendo os últimos 4 jogos nessa condição. No entanto, se a partida ocorresse na data original, o Ankaraguç poderia ser um adversário mais acessível para o favorito Başakşehir.
No entanto, o clube melhorou nas últimas semanas e pode representar um desafio aqui. Ainda assim, o Başakşehir está apostando todas as suas fichas nessa competição. Apesar de não estar empolgando tanto como mandante, o clube ainda possui créditos jogando em casa. Portanto, pode ser um jogo difícil, mas há um claro favorito. Nesse sentido, o Başakşehir é o favorito para vencer a partida. Em busca de manter vivo o sonho de alcançar um lugar na zona de classificação para competições internacionais do Campeonato Espanhol, o Girona enfrentará o Mallorca nesta quarta-feira, 4 de maio, no Estádio Municipal de Montilivi, em Girona. Essa partida faz parte da 33ª rodada da edição 2022-2023 de La Liga e terá início às 14h30, horário de Brasília. Antes do início da temporada 2022-2023 do Campeonato Espanhol, poucos torcedores do Girona, mesmo os mais otimistas, poderiam imaginar que a equipe estaria em condições de brigar por uma vaga em uma competição continental quando restassem apenas 6 partidas para o final do torneio. Afinal, o clube enfrenta severas limitações financeiras e possui um orçamento que não permite ter um elenco robusto. Portanto, a meta principal do Girona em La Liga é simplesmente evitar a zona de rebaixamento. Eles tiveram dificuldades para alcançar esse objetivo, flertando com a parte inferior da tabela. Somente na segunda metade da temporada é que puderam respirar aliviados. No entanto, a reação da equipe foi ainda mais forte do que se esperava. Nas últimas 7 rodadas, conquistaram pontos em 6 delas, obtendo 4 vitórias e 2 empates. Um dos triunfos mais impressionantes foi a vitória por 4-2 sobre o Real Madrid. Na última segunda-feira, dia 1º de maio, atuando como visitante, o Girona mostrou novamente sua força ao vencer o Sevilha por 2-0. O Sevilha é semifinalista da Europa League e não havia perdido desde a chegada do treinador José Mendilibar. Os gols foram marcados por Juampe, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Castellanos, aos 10 minutos da segunda etapa. Com essa vitória, o Girona alcançou 44 pontos, 12 vitórias, 8 empates e 12 derrotas, e subiu para a 8ª posição na tabela de classificação de La Liga, considerando os critérios de desempate. Na jornada 33, eles iniciaram com uma desvantagem de 5 pontos em relação ao Betis, sexto colocado e último time na zona de classificação para competições internacionais. A equipe ainda tem chances de chegar ao 6º lugar. Além disso, sua vida pode ser facilitada caso o Real Madrid vença a final da Copa do Rei, o que levaria o bloco de classificação até o 7º colocado. Atualmente, essa posição é ocupada pelo Athletic Bilbao, que tem 3 pontos a mais que o Girona. Como mandante, o Girona possui um desempenho ainda melhor, figurando na 6ª posição no ranking dos times que jogam em casa no torneio. Dos 48 pontos disputados em casa, conquistaram 30, 9 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, marcando 31 gols e sofrendo 21. O Mallorca também entrou em campo no dia 1º de maio, tendo a oportunidade de jogar no estádio Visit Mallorca. Eles estiveram perto de conquistar a vitória contra o Athletic Bilbao, mas acabaram deixando escapar os pontos no final e cederam o empate por 1-1. Depois de marcar com Kangin aos 13 minutos da segunda etapa, o Mallorca sofreu o gol de Iñaki Williams, que converteu um pênalti aos 51 minutos. Apesar da frustração nos momentos finais do jogo, o ponto conquistado acabou sendo positivo. O Athletic Bilbao foi muito superior ao longo da partida, controlando a posse de bola por 70% do tempo. Eles também tiveram quase o dobro de oportunidades de finalização, 16-9, e uma vantagem ainda maior no número de chutes no alvo, 6-2. Com esse resultado, o Mallorca chegou a 41 pontos, 11 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, o que é o suficiente para ocupar a 12ª posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, levando em consideração os critérios de desempate. Como visitante, a equipe mantém o mesmo padrão de desempenho, ocupando a 12ª colocação no ranking dessa categoria em La Liga. Dos 48 pontos disputados fora de casa, eles conquistaram 15, 3 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, marcando 14 gols e sofrendo 23. O Mallorca está atravessando seu melhor momento na temporada e precisa da vitória para continuar lutando por uma vaga em competições internacionais. No entanto, o Girona tem um prognóstico favorável para o sucesso no confronto da 33ª rodada do Campeonato Espanhol, temporada 2022-2023. Após ter sua sequência invicta sob a direção de José Mendilibar interrompida, o Sevilha volta a campo pela primeira vez e recebe o Espanyol, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol na temporada 2022-2023.
A partida será realizada no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilha, com o início previsto para 14h30, horário de Brasília. Mendilibar, escolhido para substituir Jorge Sampaoli, acabou com a ameaça de rebaixamento do Sevilha no Campeonato Espanhol e levou o clube às semifinais da Europa League, com uma sequência de 7 jogos sem perder. A série contou com 5 vitórias e 2 igualdades, incluindo a eliminação do Manchester United, favorito ao título. Apesar da derrota para o Girona na última partida, o Sevilha tem mostrado evolução nos resultados e na qualidade de futebol. O Espanhol, por sua vez, vem de uma vitória sobre o Getafe e ocupa a 18ª posição na tabela, estando na zona de rebaixamento. O Sevilha é o favorito para vencer o jogo, com o palpite indicado no mercado, para o confronto pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol em sua temporada 2022-2023. No confronto desta quinta-feira, 4 de maio, que pode definir a entrada ou saída da zona de classificação para competições internacionais na La Liga, o Athletic Bilbao receberá o Betis. A partida será realizada no estádio São Mamés, em Bilbao, como parte da 33ª rodada do Campeonato Espanhol na temporada 2022-2023, com o pontapé inicial marcado para as 17 horas, horário de Brasília. Na última partida, o Athletic Bilbao escapou por pouco de uma derrota para o Mallorca. Jogando no estádio Visit Mallorca, sofreu um gol de Canguinha aos 13 minutos do segundo tempo. Somente aos 51 minutos dos acréscimos, através de um pênalti convertido por Inaki Williams, conseguiram empatar o jogo em 1-1. O empate foi justo, considerando o desempenho do Athletic Bilbao no confronto. Eles tiveram o controle da posse de bola por 70% do tempo, criaram quase o dobro de oportunidades de finalização, 16-9, e tiveram uma vantagem maior nos tiros no alvo, 6-2. Com esse resultado, o Athletic Bilbao chegou a 47 pontos, 13 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, e manteve a 7ª posição na tabela de classificação. Eles estão a 2 pontos atrás do Betis, que ocupa a última vaga de classificação para competições internacionais. Jogando em casa, o Athletic Bilbao tem um desempenho inferior, ocupando a 12ª posição no ranking de desempenho em casa da La Liga. Eles conquistaram 24 pontos dos 48 disputados no estádio São Mamés, com 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Marcaram 20 gols e sofreram 12. Por outro lado, o Betis está em uma sequência negativa no Campeonato Espanhol, com 4 derrotas nas últimas 6 rodadas. Na última partida, foram goleados por 4-0 pelo Barcelona, com destaque para a expulsão de González aos 33 minutos do primeiro tempo, que acabou sendo determinante para a construção da goleada. Com 49 pontos, 14 vitórias, 7 empates e 11 derrotas, mesmo que caiam para a 7ª posição, o Betis ainda teria chances de classificação para competições internacionais se o Real Madrid conquistasse o título da Copa do Rei da Espanha, o que ampliaria a zona de classificação até o 7º colocado. Como visitante, o Betis apresenta a 7ª melhor campanha do campeonato, com 21 pontos conquistados em 48 disputados fora de casa, através de 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Marcaram 17 gols e sofreram 22. Diante de um Betis em queda e sem indícios de recuperação, o Athletic Bilbao é o favorito para a vitória no confronto, de acordo com o palpite indicado no mercado, para o jogo desta quinta-feira na La Liga. Com o encerramento do confronto entre Rayo Vallecano e Real Valladolid nesta quinta-feira, 4 de maio, chega ao fim uma maratona promovida pela La Liga. Foram 3 rodadas completas distribuídas em 10 datas consecutivas com jogos diários. A partida, que será realizada no estádio de Vallecas, em Madrid, completa a agenda da 33ª jornada da temporada 2022-2023 do Campeonato Espanhol. Está previsto para começar às 17 horas, horário de Brasília. Após o jogo, restarão apenas 5 rodadas para o término do torneio. Na jornada anterior, o Rayo Vallecano sofreu um duro golpe em sua pretensão de alcançar um lugar na zona de classificação para competições internacionais do Campeonato Espanhol. Enfrentando o Elche, que ocupa a última posição do torneio e está apenas esperando a confirmação matemática de seu rebaixamento para a 2ª divisão, o Rayo Vallecano foi goleado por 4-0. Era um jogo em que a vitória era considerada uma obrigação para se aproximar do G6. No entanto, jogando fora de casa, a equipe teve sua atuação comprometida pela expulsão de Legione aos 27 minutos. Em desvantagem numérica, sofreu o gol de Tete Morente aos 46 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, não teve outra opção senão buscar uma reação. Isso abriu espaços para contra-ataques, o que levou à construção da goleada.
Boy, aos 7 minutos, Fedel, aos 8 minutos, e Gumbau, aos 27 minutos, marcaram os gols do Elche. Com a derrota, o Raio Vallecano estacionou nos 43 pontos, 11 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, e caiu para a 10ª posição na tabela de classificação da La Liga. Embora a situação tenha se complicado, a equipe ainda tem chances de lutar por um lugar em competições internacionais. Está 6 pontos atrás do Betis, sexto colocado, que fecha o grupo de elite. Como mandante, o Raio Vallecano tem um desempenho ligeiramente melhor. É o 9º colocado no ranking dos times que jogam em casa no Campeonato Espanhol. Em 48 pontos disputados no estádio de Vallecas, conquistou 26, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Marcou 23 gols e sofreu 18. Por sua vez, o Real Valladolid ainda não conseguiu pontuar durante o período de intensa atividade no Campeonato Espanhol, no final de abril e início de maio. Perdeu seus 2 primeiros jogos na sequência de 3 partidas em 8 dias. No primeiro confronto, foi derrotado por 2-1 no estádio Mestalla pelo Valência, que está lutando desesperadamente para evitar o rebaixamento para a segunda divisão. O meu palpite para este jogo é a vitória do Raio Vallecano. O Racing, da Argentina, que venceu seus 2 primeiros jogos na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023, receberá o Flamengo nesta quinta-feira, 4 de maio. O confronto acontecerá no estádio Juan Domingo Perón, conhecido como El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires, e faz parte da terceira rodada do torneio, que marca o final do primeiro turno. O jogo terá início às 19 horas, horário de Brasília. As equipes estão no Grupo A, que também inclui Aucas, do Equador, e Nublense, do Chile. Na primeira partida da fase de grupos, o Racing enfrentou o Nublense, que fazia sua estreia na Copa Libertadores. Mesmo jogando fora de casa, o Racing, que tem experiência em competições internacionais, conquistou os 3 primeiros pontos com uma vitória por 2-0. Apesar de não ter feito uma atuação brilhante, o Racing teve o controle da posse de bola por 50% do tempo e teve mais chances de finalização, 22 contra 16. O peruano Paulo Guerreiro teve um papel decisivo na partida, dando assistência para Rojas marcar aos 16 minutos do primeiro tempo e marcando o segundo gol aos 9 minutos da segunda etapa. Auche também contribuiu com uma assistência. Na segunda rodada, o Racing enfrentou o Aucas em Avellaneda e venceu por 3-2 em um jogo que teve 5 gols e 2 expulsões. O Racing teve o controle da posse de bola por 69% do tempo e criou mais do que o dobro de chances de finalização, 13 contra 6. No entanto, as equipes tiveram o mesmo número de finalizações certas, com 3 para cada lado. O Racing abriu o placar aos 12 minutos com Romero, com assistência de Rojas, e 5 minutos depois, Romero retribuiu e deu assistência para Nardoni marcar o segundo gol. Após essa vantagem, o Racing diminuiu o ritmo e o Aucas reagiu no segundo tempo, marcando 2 gols e chegando ao empate. No entanto, um gol contra de Angel aos 41 minutos deu a vitória ao Racing. No final do jogo, David, do Aucas, também foi expulso, deixando o time com 10 jogadores. O Flamengo começou sua campanha na Copa Libertadores da América com foco na decisão do Campeonato Carioca. Após vencer o Fluminense por 2-0 no primeiro jogo da final estadual, o time carioca enfrentou o Aucas, no Equador. Sob pressão devido a uma série de fracassos em seu início de trabalho no clube, o técnico Vitor Pereira decidiu não correr riscos e escalou uma equipe majoritariamente composta por reservas para o confronto continental. No entanto, o preço dessa estratégia foi a derrota por 2-1. O Flamengo até saiu na frente com um gol de Matheus França aos 39 minutos do primeiro tempo, após assistência de Pablo. Porém, a defesa do Flamengo foi vazada por Castilho aos 13 minutos e por Ordonez aos 40 minutos. Embora a derrota pudesse ser administrada, o que certamente não estava nos planos era a goleada sofrida por 4-1 para o Fluminense. Como resultado, o treinador português foi demitido devido à perda do título do Campeonato Carioca. Na partida seguinte, contra o Nublense, no Maracanã, o argentino Jorge Sampaoli fez sua estreia como técnico do Flamengo. A equipe rubro-negra venceu por 2-0, uma diferença modesta diante de sua superioridade em um confronto no qual o adversário não conseguiu acertar nenhum arremate. O Flamengo teve o controle da posse de bola por 57% do tempo, criou 17 oportunidades de finalização e acertou 6 chutes no alvo. Os gols foram marcados por Pedro aos 15 e 38 minutos, ambos com assistências de Marinho. O meu palpite para este jogo é que ambas as equipes marcam.
O Peñarol, do Uruguai, ainda sem pontuar, enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, nesta quinta-feira, 4 de maio, em um confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será disputado no estádio Norberto Antítonto Maguelo, em Florencio Varela, região metropolitana de Buenos Aires. Este será o último jogo do primeiro turno da competição na temporada 2023. A partida está marcada para as 21 horas, horário de Brasília. As equipes fazem parte do Grupo F, que também inclui o Millonarios, da Colômbia, e o América Mineiro. O Defensa y Justicia está em uma trajetória ascendente, com vitórias em seus últimos 5 jogos, sendo 4 pelo Campeonato Argentino e 1 pela Copa Sul-Americana. Na segunda rodada da fase de grupos do torneio continental, derrotou o América Mineiro por 2-1, contando com o fator casa. O resultado foi coerente com a sua atuação superior na partida. No confronto, o Defensa y Justicia teve o controle da posse de bola durante 47% do tempo, criou mais do que o dobro de oportunidades de finalização, 15 contra 7, e liderou o número de chutes certos, 5 contra 4. Essa performance mostrou um grande avanço em relação ao seu primeiro jogo na Copa Sul-Americana, quando foi derrotado por 3-0 pelo Millonarios, em Bogotá. Naquela partida, a equipe argentina não conseguiu conter o time colombiano em nenhum momento. No último domingo, 30 de abril, o Defensa y Justicia conquistou sua 4ª vitória consecutiva ao derrotar o Colón por 2-0, em jogo válido pela 14ª rodada da Liga Profissional Argentina. Nesse período de vitórias, a equipe não sofreu nenhum gol. Com 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, o Defensa y Justicia ocupa a 3ª posição na tabela de classificação, 7 pontos atrás do líder River Plate. O Peñarol não tem conseguido mostrar a mesma qualidade que o tornou um dos melhores times do continente por décadas. E isso fica evidente até mesmo no torneio em que está competindo. Apesar de ser o segundo clube com mais participações na Copa Libertadores da América, o Peñarol teve que se contentar em jogar nas competições continentais de menor prestígio. No entanto, até mesmo na Copa Sul-Americana, a equipe uruguaia tem se mostrado frágil, não conseguindo conquistar nenhum ponto nas 2 primeiras rodadas. Na estreia, sofreu uma derrota por 4-1 para o América Mineiro. Embora o placar seja impressionante, ele esconde um pouco a realidade. O Peñarol teve o controle da posse de bola por 55% do tempo, criou quase o dobro de oportunidades de finalização em relação ao Coelho, 19 contra 11, e também liderou o número de chutes certos, 6 contra 4. No entanto, todas as finalizações do clube uruguaio que foram em direção ao gol foram paradas nas redes. Se o goleiro Cardoso não tivesse jogado, isso não teria feito diferença. No confronto contra o Millonarios, desta vez em Montevidéu, o Peñarol perdeu por 2-0. Novamente, a equipe demonstrou uma grande capacidade de criação, com um total de 22 finalizações. No entanto, a qualidade na hora de finalizar deixou a desejar, com apenas 2 chutes na direção certa. Enquanto isso, os colombianos conseguiram acertar 3 dos 9 disparos que fizeram, sendo que 2 deles resultaram em gols. Cardoso, mais uma vez considerado o pior jogador do Peñarol na partida, pelo menos fez uma defesa. No Campeonato Uruguaio, o time conseguiu vencer o Fênix por 2-0, na sexta-feira, 28 de abril. Os visitantes não conseguiram fazer nenhum chute em direção ao gol durante todo o confronto, permitindo que Cardoso tivesse um jogo tranquilo. Com 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota, o Peñarol ocupa a liderança do torneio Abertura, com uma vantagem de 5 pontos em relação ao Nacional, que está em segundo lugar. Apesar de o Peñarol estar fazendo atuações melhores do que os resultados sugerem, o Defensa y Justicia está em um momento melhor e joga em casa. Portanto, a previsão de sucesso para os argentinos é a aposta indicada no mercado, para o confronto da terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana na temporada 2023.